Paz e graça, irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, verso 8. Colossenses, capítulo 2, verso 8. Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus: Cuidado, ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Vamos repetir, irmãos, essa leitura, todo mundo junto, de acordo com a sua versão? Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Como é conhecimento dos irmãos, nós estamos trabalhando com o livro de Paul Washer, um grande teólogo americano. Eu até sugiro você ouvir a pregação dele, chamada Pregação Chocante. É uma das maiores pregações que há na internet. Hoje em dia, nenhuma pregação se compara a esta pregação de Paul Washer. Essa pregação, o vídeo original, passa de 30 milhões de acessos. É uma excelente pregação que fala a respeito do Evangelho. E foi a partir dessa mensagem que Paul Washer ficou bastante conhecido no mundo inteiro. Várias vezes ele já esteve aqui no Brasil, ministrando em várias conferências. Existe uma conferência que eu mais vi, a gente está aí torcendo para ir, que é a Consciência Cristã. Uma conferência onde nela os preletores são os maiores teólogos do planeta na atualidade. E é uma excelente conferência. O livro de Paul Washer, ele tem muitos livros. O livro que nós estamos trabalhando é 10 acusações contra a igreja moderna. Ele faz várias queixas contra esse evangelicalismo de hoje. Muita coisa errada dentro da igreja de Cristo. E nesse livro, ele faz alguns combates a esses erros. O penúltimo capítulo, que é o que ele trata aqui, ele fala sobre uma substituição do ensino bíblico sobre família por psicologia e sociologia. Nós encontramos algo parecido na época apostólica nesse texto que nós acabamos de ler, onde o apóstolo Paulo, ele faz um alerta à igreja, porque assim como hoje, como a psicologia, a sociologia tem ameaçado a boa doutrina da igreja, naquela época existiam as filosofias e o gnosticismo. E é por isso que Paulo então diz para a igreja, aos Colossos, onde ele diz: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. O gnosticismo naquela época ensinava muita coisa errada. O gnosticismo ainda existe hoje. O gnosticismo é um movimento religioso que combina misticismo, isso é muito comum na igreja. Eu já cheguei em casa de pessoas cristãs, onde lá tinha a dona da casa e tinha uma missionária que veio pregar na cidade e ficou hospedada na casa dessa irmã. E ela olhou para uma toalha que estava na mesa e viu que na toalha havia o desenho de pimentas. E essa missionária disse para a irmã: tire a toalha dessa mesa, porque pimenta não é coisa de Deus. Eu não entendi. Depois ela apontou para uma roupa de onça
desenho de onça que a irmã tinha. Ela mandou a irmã tirar, porque aquilo ali não pertencia a Deus. Então é muito comum esse tipo de misticismo hoje. Eu já fui uma vez no monte, juntamente com alguns irmãos, e o monte é mais ou menos assim: a gente sobe o monte, chega o primeiro nível, que é o momento de conserto, né? Todo mundo tem que confessar os seus pecados, pedir perdão a Deus, para depois ir um pouquinho mais para cima. E quando chegou nesse ponto de consertar a vida diante de Deus, tinha uma pedra, e eu coloquei o meu pé sobre a pedra. E tinha um rapaz que disse: tira o seu pé dessa pedra, porque essa pedra é santa. Eu falei: rapaz, vai catar o que fazer, moço, pelo amor de Deus. Então, a igreja de hoje, ela está muito contaminada com esse misticismo, onde igrejas que trabalham com isso, tudo é Deus ou tudo é o diabo, espiritualiza tudo, absolutamente tudo. Então, isso pertence ao gnosticismo. Existe também o esoterismo, que é uma doutrina maligna, que tenta interpretar a religião através da filosofia e também trabalha com fenômenos sobrenaturais. E isso, irmãos, está assim na igreja, sabe, como se fizesse parte da Bíblia. Isso é muito comum. É por isso que a gente vê tantas igrejas hoje que diz que a água é ungida, o sal é ungido, roupa ungida e tanta coisa ungida. Tudo isso faz parte do gnosticismo. E sem falar na filosofia, que é uma busca constante por conhecimento e sabedoria humana. E tudo isso estava impregnado na igreja aos Colossos. E hoje, irmãos, não é diferente. Além do gnosticismo, nós temos também hoje a psicologia e a sociologia, que tem tomado o lugar da teologia. Eu não estou aqui dizendo que a psicologia é ruim, mas entre a psicologia e a teologia, irmãos, nós como cristãos, o que vale para nós é a teologia. Se a psicologia defende alguma coisa que a teologia também defende, nós vamos dizer amém para a psicologia. Mas se a psicologia está nos orientando, está nos aconselhando a fazer alguma coisa que a teologia é completamente contrária, nós como cristãos, nós não ficaremos com a psicologia e sim com a teologia. A sociologia, ela estuda sobre o funcionamento da sociedade humana. Hoje em dia é muito comum igrejas trabalharem de uma forma onde não é bíblica, onde ela acha que o problema do mundo, sabe, são os governos, mas na verdade o problema do mundo é uma coisa muito pior, onde somente Jesus Cristo pode resolver. O problema do mundo, irmãos, é o pecado que está alojado dentro de cada um de nós, na nossa natureza humana. Só que igrejas que trabalham com sociologia não trabalham desta forma. Então, eu falei sobre isso na terça-feira, falei como a psicologia, a sociologia está impregnada na vida da igreja e nós temos que voltar para a Escritura. Temos que voltar para a palavra de Deus. Temos que voltar, sabe, a se dedicar mais, a estudar mais a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Então, eu falei sobre isso na terça-feira. Hoje, eu quero falar um pouco mais sobre o que Paul Washer escreveu nesse capítulo, né? Na terça-feira eu tentei fazer apenas uma adaptação, tirei algumas coisas para trabalhar com vocês na terça-feira. E hoje eu quero trabalhar um pouco mais sobre aquilo que ele escreveu no livro. Infelizmente, a igreja, ela não está acostumada. Quando eu falo igreja, eu falo pessoas, né? Não existe igreja no singular. Você nunca pode dizer assim, ó, eu sou a igreja. Não, você não é a igreja. Você é membro de uma igreja. Igreja no plural, ok? Por exemplo, se eu arrancar o braço aqui e você vê um braço, né, no chão, você vai dizer que aquilo ali é um corpo? Aquilo ali não é um corpo, aquilo ali é um membro, né, que foi arrancado do corpo. Igreja é o corpo. Então ninguém nunca pode dizer, eu sou a igreja. Não, nós somos a igreja. Então, a igreja, ela precisa estar presente, irmãos, em todas as reuniões. Sabia disso?
em todas as reuniões. Aqui, irmão, não é como a Igreja Universal, não é como a Igreja da Graça, não. Aqui é a Igreja Presbiteriana e nós trabalhamos com ensino e com doutrina. Nós temos um objetivo e nós temos um foco. Nós queremos chegar no ano e dizer assim, ó, o que nós ensinamos à igreja este ano. Então, quando chegar no final do ano, eu vou saber o que eu ensinei para a igreja. Se você aprendeu ou não, aí é problema seu, porque nós ensinamos. É como antes de ontem, uma irmã lá de Salvador ligou para mim, querendo saber sobre a doutrina da perseverança dos santos. Acho que eu preguei semana passada essa doutrina aqui. E eu falei, mas por que essa irmã está perguntando? Ela ligou para a Lila. Eu falei, porque eu ensinei tanto isso na igreja. Mas aí foi ver, ela é um tipo de pessoa, como muitos de vocês são. Vem à igreja quando dá. Vem à igreja quando cabe na agenda. Vem na igreja quando dá tempo, quando pode. Não leva a igreja a sério. E por isso que áreas da vida cristã, que eu como pastor e os pregadores da igreja se empenham em ensinar, e você não aprende, o que vai acontecer? A igreja vai estar sempre capengando. Nunca desenvolvendo, nunca tendo maturidade, porque aquele assunto que era para você aprender, você não estava aqui para aprender, portanto vai continuar na ignorância, portanto vai continuar errando, não cresce, não desenvolve. Então eu faço um convite para vocês aqui hoje, não deixe de frequentar os cultos de terça, de quinta, nem de domingo. Amém? Nós temos um tema muito específico na terça, nós temos um tema muito específico na quinta e nós temos um tema muito específico aos domingos. E todos eles são necessários para a sua vida. Amém, irmãos? Amém? Então, para começar, nós precisamos responder uma pergunta. Na vida cristã, já que você é um cristão, já que nós somos cristãos, qual é a evidência da verdadeira espiritualidade? Paul Washer, ele trabalha isso no livro. É claro que ele não aprofunda, o capítulo é bem pequeno, mas nós podemos aprofundar sobre isso aqui hoje. Na vida cristã, qual é a evidência da verdadeira espiritualidade? Como um cristão, ele pode saber se ele é ou não um crente espiritual? Será que é a frequência dele nos cultos públicos? Isso aqui é um culto público. Esse tipo de reunião tem 3 nomes: culto público, culto solene ou culto congregacional, que é o povo de Deus reunido no mesmo lugar para ouvir a palavra do Senhor e adorar o Senhor, juntos, em comunidade. Então, será que eu posso dizer, afirmar, que eu sou um cristão espiritual simplesmente pelo fato de eu ir à igreja de vez em quando, uma vez na semana, ou 2 vezes na semana, ou 1 ou 2 vezes no mês? Será que é isso que evidencia a verdadeira espiritualidade de um crente? Paul Washer, que é um grande teólogo, e eu concordo com ele, fiz a teologia bíblica para ver se ele estava certo, e ele está certo. A espiritualidade do crente não evidencia apenas da sua presença no culto, mas a verdadeira espiritualidade, ela está evidenciada no lar, no casamento e na família. Se a minha espiritualidade não reflete no meu lar, se a minha espiritualidade não reflete no meu casamento, se a minha espiritualidade não reflete na minha família, eu não posso dizer, afirmar que eu sou um crente espiritual. Não posso. Porque Deus, ele trabalha com famílias. E é por isso que Satanás tenta atacar a família. O plano de Deus é para a família. Infelizmente, irmãos, a sociologia tem mudado isso hoje. Tem contaminado as nossas famílias. E nós temos que resgatar aquilo que nós perdemos. Deus, ele quer que cada um de nós aqui seja despertado por essa espiritualidade doméstica. Espiritualidade doméstica, irmãos. Esse culto aqui deve refletir aquilo que eu sou em casa. Aquilo que eu sou no meu casamento. Aquilo que eu sou com a minha família, e não o contrário. Infelizmente, alguns de vocês acham que são espirituais apenas porque vêm à igreja. E é a única coisa que você faz espiritual na sua vida inteira.
Você diz que é crente só porque vem à igreja. Você diz que é crente só porque cultua, vem aqui, canta, louva e sai daqui satisfeito. Uau, graças a Deus, eu fui à igreja. E aí você coloca na sua cabeça que você está bem espiritualmente. Afinal de contas, eu fui à igreja. Não, irmãos, isso está errado. Não, nós só estamos bem espiritualmente quando essa espiritualidade ela é vivenciada em casa, em nosso lar, com a nossa família. Como é que pode você dizer que é crente? Repito, e a única coisa espiritual que você faz é vir à igreja. Mas quando você chega em casa, o Deus da sua casa não é o Jeová. O Deus da sua casa é esse aparelho aqui. Ou aquele aparelhão de 32 polegadas, 40 polegadas ou 50 polegadas. Onde imediatamente você fica diante do altar desse entretenimento e acabou a espiritualidade. Não tem oração em casa, não tem leitura bíblica em casa, não tem devocional em casa, não tem vida com Deus, não tem intimidade com Deus, e você ainda tem a coragem de abrir a boca e dizer: eu sou crente. Ai, irmãos, eu me lembro de uma época onde você entrava na casa do crente, e esse pecado até eu mesmo cometo. E você, quando entrava na casa do crente, você via lá um versículo na porta. Você olhava para as paredes, tinha aqueles quadros com versículos bíblicos, né? Principalmente aquele quadro, o mais famoso, né? E ele será chamado. E tem lá todos os nomes de Jesus Cristo. Você via lá a família reunida para orar. A família na hora das refeições. Sentam ali na mesa, todos na mesa. Não é ali um no quarto, o outro lá no quintal, o outro lá não sei aonde. Não, todos reunidos na mesa. Antes das refeições param para orar, param para falar com Deus e agradecer pelo pão. Hoje em dia não, irmãos. Hoje em dia cada um vai para um lugar, cada um vai para outro lugar, o outro vai para outro lugar e se senta na mesa, liga o smartphone, ninguém olha na face do outro. Não tem tempo de falar com Deus, é zero espiritualidade no lar, é zero, irmãos, absolutamente zero. Isso não é cristianismo, minha gente, não é. Nós precisamos entender que existe 3 tipos de cultos, é uma coisa que eu ensino muito aqui na igreja. Existe o culto público, que é esse, existe o culto doméstico, que é o culto da família, e existe o culto individual. Eu e Deus, mais ninguém. É eu e o povo de Deus, eu e minha família, e eu sozinho com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Espiritualidade genuína e verdadeira mora aí. Quando é que eu sei que a minha espiritualidade está boa? É quando eu participo, vivencio esses 3 tipos de cultos. Eu participo do culto público, eu participo do culto doméstico e eu participo do culto individual, o meu culto com Deus. Se não há essa vivência nesses 3 cultos, então não há espiritualidade. Não há espiritualidade. Sua vida, meu querido, está fora de ordem. Totalmente distante do padrão bíblico. Totalmente distante. Para que a nossa espiritualidade seja verdadeira, repito, culto público, culto doméstico, culto individual. Amém? Se nós não fizermos isso, irmãos, e não vivenciarmos esses 3 tipos de cultos, isso significa que a nossa espiritualidade ela é deficiente. Você não pode resumir sua espiritualidade apenas pelo fato de você estar presente no culto público. Como é que está o culto doméstico na sua casa? Como é que está? Como é que está o seu culto individual com Deus? Sua vida com Deus? Amém? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Já o senhor está me ouvindo? O Raniel está me ouvindo? Eu quero que vocês 3 aí no fundo ouçam bem isso aqui. Temos que participar desses 3 cultos, irmãos. Se nós não fizermos isso, irmãos, a nossa família vai sofrer.
Seu filho vai sofrer. Sua menina vai sofrer. Sua família inteira vai sofrer. Porque ela será uma presa fácil de Satanás. Famílias que não se reúnem para orar juntos. Família que não cultua Deus juntos. Família que não participa de cultos individuais. Será uma presa fácil de Satanás e do capeta. Ele vai entrar com tudo. Vai bagunçar tudo. Vai plantar esfriamento espiritual, desânimo, frieza, carnalidade. Daqui a pouco ele vai colocar psicologia dentro de você para substituir a teologia. E quando menos você espera, você está bem distante de Deus. Apesar de estar congregando às vezes. Apesar de às vezes vir à igreja. Mas Deus nos chamou, irmãos, não foi para viver esse tipo de espiritualidade medíocre. Deus nos chamou para vivermos uma espiritualidade plena. É o nosso alvo, tem que ser o nosso objetivo. Deus quer que você almeje uma vida cheia do Espírito Santo. Uma vida plena com o Espírito Santo. Deus quer que cada um de nós aqui, principalmente os nossos filhos, tenha uma grande intimidade com Ele. Nós, pais, precisamos preparar o ambiente, o caminho, para que os nossos filhos possam experimentar mais de Deus. E não o contrário, irmãos. E não o contrário. Quantas famílias hoje nós encontramos completamente desajustadas, apesar de serem crentes. Mas pode analisar, nunca houve culto doméstico, nunca houve participação ativa e plena na vida da igreja, nunca fizeram de fato culto individual, aquela busca constante com Deus e diária. Como nós podemos esperar, irmãos, outra coisa de quem não vivencia isso? O que podemos esperar? É claro que vai ser uma vida fria, uma vida desanimada, uma vida carnal, uma vida completamente dominada, controlada pelo mundanismo. Uma mente mundana, atitudes mundanas, pensamentos mundanos. Temos que encher a nossa alma, o nosso coração com a palavra, irmãos. Paul Washer, ele diz o seguinte nesse livro: o que adianta ou o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua família? O que adianta? O que adianta? O que adianta trabalhar, dinheiro, grana, embora, mas o casamento está indo para o ralo. Os filhos estão abandonando a fé, se enveredando pelo secularismo. E está lá o pai, a mãe, não presta atenção nesses sinais. Porque o objetivo é outro, a visão é outra. Filhos que antes queriam ser pastores, missionários, evangelistas, hoje querem ser uma Anitta. É como a gente está vendo aquela menina que enganou tanta gente, nunca me enganou, não porque eu sou bom. A Priscila Alcântara, que agora está cantando com Pablo Vittar. Como é que pode uma coisa dessa? E incentivando aquela música pornográfica de Anitta. O que é isso, minha gente? É o secularismo que dominou aquela menina. Como alguém escreveu, a Priscila foi evangelizada pelo mundo e ela se converteu ao mundanismo. Nós não podemos permitir que isso seja uma realidade na nossa casa, na nossa família. Nós não podemos permitir que os nossos filhos sejam como essa menina, para que possamos então proteger, guardar a nossa casa desse mundanismo, dessa depravação. Então nós temos, irmãos, que procurar fazer culto doméstico, culto individual, incentivar elas a fazer seu próprio culto. Fecha a porta, vai lá e ora ao Senhor, fala com Deus. Porque o tempo passa bem rápido, minha gente. Bem rápido. E quanto você menos espera, você já perdeu sua família.
Você parou no tempo para não perdermos a nossa família. É como o Paul Washer ele diz nesse livro: a Bíblia tem que ser o alicerce. A Bíblia, a palavra de Deus, a palavra. Paul Washer ele diz: se a Bíblia não é o alicerce da família, então ela será cativa da psicologia, da sociologia, dos caprichos e das mentiras dessa época. Você está ouvindo isso? Você está ouvindo isso? Olha para a tua casa, olha para os teus, e veja se isso aqui não é uma verdade, não é uma realidade. Muitos dos nossos filhos estão vivenciando exatamente isso aqui. Não a Bíblia, não a Escritura, não a teologia, mas vivenciando os caprichos e as mentiras dessa época. Porque falta verdadeira piedade na juventude de hoje, minha gente. Porque falta espiritualidade plena, verdadeira e genuína. Porque tanto de nós tenta pegar os nossos comportamentos, que sabemos que são pecaminosos, mas por causa da sociologia, que diz que não tem nada a ver, que pode, tudo tranquilo, nós tentamos racionalizar isso, colocando desculpa. Olha para as nossas vestes, olha para as nossas roupas. Isso é Bíblia ou isso é sociologia, irmãos? Essa sensualidade, esse sensualismo todo. Eu vejo mães crentes dizendo: minha filha, para que essa roupa? Você está parecendo uma velha. Bota, aperta as coisas aí, embora apertar essas coisas, embora mostrar essas coisas. Toma vergonha. Isso não é cristianismo, isso não é teologia. Isso é a psicologia e a sociologia moderna, os caprichos do mundo que entrou dentro da sua casa e contaminou você. Ai, irmãos, que triste. Nós temos que considerar o que diz aqui, Gênesis capítulo 18, verso 19. Por favor, abra sua Bíblia. Gênesis 18, verso 19. Vocês vão ver nesse texto coisas que a psicologia, a sociologia nunca iria concordar com isso aqui, com o que está escrito aqui. Nunca. O que está escrito aqui? Eu quero ver qual psicólogo que aprova isso aqui. Qual é o sociólogo que aprova isso aqui? Eu quero ver qual é a filosofia humana que aprova o que está aqui. Vejam o texto. Gênesis 18, 19. O contexto aqui, irmãos, é Jesus, porque quando a Bíblia refere a um anjo que chama Senhor, isso está se referindo a Jesus Cristo no Antigo Testamento. Então Jesus desceu para visitar Abraão, juntamente com os dois anjos ali no mínimo. Então é Jesus e mais dois anjos que vai até a casa de Abraão para visitá-lo. O texto diz: porque eu o escolhi. Para quê? Olha só, Jesus escolheu Abraão para quê? Para que ordene. Está vendo essa palavra? Para que ordene a seus filhos. É para ordenar aos filhos. E a sua casa. A fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Jesus está dizendo, Jesus disse para Abraão, ordenou para Abraão ordenar aos seus filhos. Hoje em dia, irmão, vai falar isso para os pais. É os menininhos deste tamanho que chegam para o pai e falam assim: ó, eu não vou à igreja hoje não, e não vem mesmo não. O pai vai dizer: não, tá bom, fica em casa. Você está desobedecendo o que a Bíblia diz. Você está vendo como a psicologia te enganou, lhe doutrinou. Você está ouvindo isso aqui agora, você está achando isso um escândalo.
Porque a sociologia moderna lhe convenceu do contrário. Não, eu forçar o meu filho a vir para a igreja? Que nada, pastor. Sociologia tomou conta do teu coração, da tua alma, da tua vida. Quem manda mais na tua vida não é mais a escritura, é a sociologia. Porque a Bíblia está dizendo: ordene aos seus filhos e à sua casa inteira, para que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Pai e mãe, lá na sua casa, o regime de governo é igual ao da igreja. Não é democracia. Não. O regime de governo da igreja não é democracia, é monarquia aqui. Quem manda aqui é um rei, Jesus Cristo. A única finalidade do pastor é fazer com que a ordem do rei seja feita, seja executada na vida da igreja. Lá na sua casa quem manda é você, mãe. Lá na sua casa quem manda é você, pai. A não ser que você seja desses pais que desobedece o que está escrito e que não é homem nem mulher suficiente para fazer com que a palavra de Deus seja executada, seja obedecida. Eu me lembro do meu cunhado, que uma vez disse para minha sogra: eu não vou mais estudar. Não vou mais estudar. É o quê? Foi na orelha: você vai agora para a escola. Se a minha sogra fosse como essas mães manteiga de hoje, o meu cunhado não seria doutor hoje. Porque se ele é doutor, porque ele teve uma mãe, uma mulher de Deus que disse: você vai. Uma vez ele disse que não ia mais à igreja. Não ia mais para a igreja. Ah, mãe, não vou para a igreja. Orelha, você vai. Você vai. Ele foi. Hoje é um excelente cristão, apaixonado por Jesus, um excelente biblista, um diácono da igreja, aleluia. Tudo isso porque teve uma mãe que disse: você vai, você vai. Ah, irmãos, sabe por que você não consegue absorver isso? Sabe por quê? A sociologia tomou conta de você. Os caprichos modernos do mundo tomou conta do seu coração. Mas eu quero falar para você, ainda dá tempo de você fazer o que está escrito na palavra de Deus. Então, Jesus aqui, ele escolheu Abraão para ordenar aos seus filhos, sua casa, para guardar e praticar a justiça e o juízo. Agora, para quê? Qual é a finalidade? Porque Jesus disse para Abraão: olha, Abraão, você precisa ordenar os seus filhos e a sua casa a guardar o caminho do Senhor e a praticar a justiça e o juízo. Por quê? Porque tem uma promessa para quem faz isso. Para o pai e para a mãe, os pais que procuram obedecer isso aqui, tem promessa para eles. Tem promessa. Escute bem. Se você está contaminado por essa sociologia moderna e você não tem coragem de colocar isso aqui em prática, porque você está muito moderninho e pouco bíblico, então as promessas que esse texto pode trazer para nós, não vai trazer para sua casa e não vai ser cumprida na sua família. Existe uma promessa gloriosa aqui para pais que ordenam os seus filhos, que ordena para a sua casa guardar o caminho do Senhor, aleluia, e praticar a justiça e o juízo. O texto é bem claro. Jesus está dizendo para Abraão: Abraão, você tem que fazer isso, para que a promessa de Deus se cumpra na tua vida. Jesus está dizendo para Abraão: Abraão, se você falhar no discipulado com a tua família, a promessa não será derramada sobre a tua vida. Você compreende isso, pai? Você compreende isso? Ah, irmãos, eu olho para os meus filhos, eu vejo promessas na vida deles, mas para que essas promessas alcancem, eu preciso colocar isso aqui em prática, eu preciso ensinar os meus filhos, ordenar para eles.
ensinar eles a guardar a palavra do Senhor, a praticar a justiça e o juízo, porque um dia eu não estarei mais aqui. Mas Deus estará presente na vida deles, e as promessas do Senhor estarão também, para que as promessas de Deus estejam sobre os meus filhos. Eu preciso ensiná-los a guardar a justiça e o juízo do Senhor. Se eu falhar nisso, os meus filhos estarão sozinhos. Eu não quero que eles estejam sozinhos. Eu quero que eles estejam debaixo da promessa. Aleluia! 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 Para que o Senhor faça vir. Olha só, o final do texto. Para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. E o que Deus prometeu para Abraão? Está aí no verso 18. Nós estamos no verso 19. Está aí no verso 18. O que está escrito aí no verso 18? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. 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 Eu quero que a bênção do Senhor esteja sobre a minha casa. Eu quero que a bênção do Senhor esteja sobre os meus filhos. Jesus aqui coloca uma condição para isso. E a condição para isso é: ensine, ordene. Aleluia. Esses pais que foram contaminados pela sociologia, pela psicologia, que não têm coragem de educar os seus filhos do modo bíblico, porque eles acham, na cabeça deles, eles acham que eles sabem educar os filhos mais do que Deus. Mais do que Deus. Não. Deus não entende nada de educação de filho. Eu que entendo. Isso aqui que está escrito na Bíblia, não, isso foi lá antigamente. Arcaico, né? Ah, meu filho, eu sei onde é que isso vai dar. Eu não conheço um pai que frouxou nessa educação e que o filho hoje é piedoso. Eu não conheço um. Eu não conheço um. Mas eu conheço pais que foram duros na educação espiritual dos filhos, que foram duros na educação escriturística, bíblica para os filhos, e os filhos hoje são bênçãos do Senhor. Bênçãos do Senhor. Vocês podem analisar, façam uma análise dos maiores teólogos do Brasil e do mundo. De onde é que surgiu isso? Quando nós analisamos as famílias deles, todos eles, na sua maioria, tiveram pais retados, aleluia, que fizeram culto doméstico, que ensinaram Bíblia para eles, e eles se tornaram grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus. E você acha que você vai ser diferente? Não, irmãos. A forma de Deus trabalhar não muda. Deus não mudou a sua forma de trabalhar com a família. Ainda continua sendo essa. Pais que se desgastam e que trabalham duro para dar boa espiritualidade para os filhos. Ele pode ter certeza que lá na frente, esses filhos serão uma bênção do Senhor, nas mãos do Senhor. Aleluia. E as promessas de Deus estarão presentes na vida deles. Agora, quando nós olhamos para as famílias de hoje, as famílias cristãs de hoje, irmãos, não estão vivendo as promessas de Deus. Por quê? Por quê? Porque as famílias de hoje, nós não encontramos isso que está escrito na palavra. Por quê? Porque, infelizmente, as famílias cristãs de hoje se amoldaram ao padrão psicológico da sociedade moderna na educação dos filhos. Os pais hoje não estão educando mais os filhos de acordo com a Bíblia, mas de acordo com os caprichos dessa sociedade moderna. Não estão fazendo mais o que a Bíblia diz, mas estão fazendo o que Xuxa diz. Olha só, Xuxa agora virou padrão de educação para as nossas famílias. Porque a Xuxa agora é aquela mulher, a defensora das crianças. A Xuxa agora está saindo pelo Brasil, agora dizendo que não pode dar uma surra nos meninos. Não pode. Ah, Xuxa. Oh, Xuxa. Eu fico com Cristo. Eu fico com Deus e com a palavra de Deus. Se os meus filhos errarem, e se necessário for dar uma surra, eu darei.
Irmãos, não se amolde a esse padrão de hoje. Se você fizer o que está na palavra, você salva a vida do seu filho. Faça o que está na palavra e você salva a vida dele. Aleluia. É o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a vara, a disciplina, ela salva a vida da criança. Quando os pais se amoldam a esse padrão dessa sociedade moderna, os resultados disso, irmãos, são pais sem autoridade. Pais que não têm autoridade para ordenar nada dentro de casa. Pais que não têm autoridade para orientar biblicamente os seus filhos. Não têm autoridade. E é aí que entra aqui Juízes 17:6, que é o que Paul Washer menciona no seu livro. Juízes 17:6. Quando os pais não têm autoridade, a palavra é essa mesmo. Eu sei que a sociedade moderna odeia esse tipo de discurso, mas o discurso é esse: autoridade. Autoridade. Quando os pais não têm autoridade, o resultado será o que está escrito em Juízes 17:6. Olha o que está escrito aí. Naquela época, não havia rei em Israel. Cada qual fazia o que achava mais reto, ou o que lhe parecia reto. Ou seja, quando falta liderança na família, quando principalmente o homem é omisso na sua liderança da família, o que vai acontecer dentro dessa casa? Cada um vai fazer o que achar melhor. Porque infelizmente, desculpa o termo, o pai é frouxo. Então os filhos se sentem à vontade para fazer o que achar melhor dentro de casa. E todas as vezes que o pai tem que tomar alguma decisão, pergunta para a mãe, fala para a mãe, joga tudo para a mulher. Rapaz, pelo amor de Deus, tu é homem, rapaz. Dirija a tua casa, guia a tua família. Não tem esse negócio de cada um fazer o que achar melhor dentro de casa, não. Na família cristã tem que haver liderança. Tem que haver. A liderança do homem. E quando o homem está falhando nessa área, a esposa tem que estar do lado, auxiliando, dizendo: homem, é desse jeito que a Bíblia diz, a palavra de Deus ensina desse jeito, você tem que tomar esta atitude, porque esta é a atitude que Deus ensina na palavra. Irmãos, hoje em dia, é muito comum em famílias cristãs, filhos desrespeitando os pais. Eu acho nojento ver um filho chamando o pai de você. Deixa eu chamar minha mãe de você. É um tapão por cima da cara na hora. Me respeite. Eu sei que isso não tem nada, isso não é gramática, mas isso é cultural, irmãos. É a nossa cultura e tem que ser respeitado, sim. Esse negócio de chamar uma autoridade de você, chamar a mãe de você, o pai de você, desrespeita o pai, desrespeita a mãe. É por isso que muitas famílias onde a quebra deste princípio é real, você vai ver que a família anda toda desregrada, desordenada, porque está vendo um princípio sendo quebrado ali. E quando esse princípio é quebrado, qualquer outra coisa vai dar errado na família. Quando os filhos não respeitam os pais, irmãos, não tem como esperar coisa boa dessa casa. Eu vejo filhos gritando com os pais. Gritando com os pais, falando alto com os pais. Isso é muito comum hoje em dia. E aqui na igreja tem filhos que fazem isso. Eu falo: meu Deus do céu, esse homem é um frouxo mesmo. Olha lá, o filho gritando com ele. Ele não toma uma providência. Meu Deus do céu. Filhos que falam mal dos próprios pais. É isso que nós encontramos hoje, irmãos. E é bem comum também, além de filhos que desrespeitam, que gritam com os pais, falam mal com os pais, tratam os pais como se fosse qualquer pessoa. E é isso que a sociedade ensina hoje. É bem comum também nós encontrarmos pais sem controle nas suas próprias casas. Pais
que não controlam os seus próprios filhos. Irmãos, eu tenho 42 anos de idade. Sou casado, tenho 2 filhos. Se meu pai fala assim para mim, tu vai, eu quero ver eu não ir. Eu vou. Eu ainda hoje, quando visito os meus pais, a minha mãe, lá em Vitória da Conquista, minha mãe chegou, olha, 10 horas em casa. Sabe por que você acha isso? Sabe por que você arregalou o olho e ficou escandalizado com isso? Porque você foi contaminado por essa sociedade moderna. Porque isso para mim é uma coisa muito bacana e muito comum. Minha mãe é minha mãe, ela tem autoridade sobre a minha vida. Apesar de eu ser casado, eu ainda continuo sendo filho dela. Não é porque eu sou casado que eu tenho que peitar minha mãe, desobedecer a minha mãe. Não, irmãos. Que tipo de cristianismo é esse? Onde filho desrespeita os seus pais? Não. Queremos a bênção do Senhor sobre a nossa casa. E por isso procuramos obedecer esse princípio bíblico. A liderança dos pais. Eu preciso honrar os meus pais. Eu preciso respeitar os meus pais. Filho que não respeita o pai, filho que não honra o pai, você pode se preparar, meu filho. Quando você tiver sua família vai ser daquele jeito. Porque quem planta, colhe, viu? Quem planta, colhe. Pode esperar, quem planta, colhe. Hoje você planta isso com seu pai. Amanhã o seu filho vai plantar isso com você. É igual aquela historinha sertaneja, né? Aquele conto de que... tem uma música, acho que é de Sérgio Reis, que fala que o pai queria colocar tinha um moço que queria colocar o seu pai no asilo, não é isso? É mais ou menos assim, né? Hã? Como é que é? Eu acho que é isso mesmo, é da esteira. Como é que é, Vitor? Do filho adotivo. Não, tem do filho adotivo, mas tem desse também. O couro de boi. É o couro de boi. É o couro de boi. Né? É mais ou menos isso. O homem, né? Estava desprezando o pai. E o filho vendo aquilo ali tudo, né? E aí um dia o filho dele disse, um dia eu vou lhe desprezar também. O que o senhor está fazendo com meu avô, eu vou fazer com o senhor também. Meus irmãos, quem planta, colhe. Viu? Quem planta, colhe. Então, pais que, infelizmente, quando a gente olha para essa cena, para esse desenho, parece que os pais deixaram de ser pais para serem amiguinhos dos filhos. Eu sou amiguinha da minha filha. Trata a filha como amiguinha, trata o filho como amiguinho. Sabe? Não, eu sei que os pais devem ser amigos dos filhos, mas sem deixar de ser pais. Eu procuro ser amigo da minha filha e do meu filho, mas lá em casa eu sou líder, eu sou autoridade. Pelo fato de pais lidar com os filhos como se fossem amiguinhos, eles não têm coragem de, às vezes, levantar a voz, de dar uma disciplina, dar uma correção, porque acostumaram a ser apenas amiguinhos. E os filhos já perceberam isso e encontraram nisso um ponto de fraqueza. Já sabe como enganar a mãe, já sabe como enganar o pai. Meu querido, nós, pais cristãos, nós precisamos ensinar aos nossos filhos aquilo que é bíblico. E eu preparei aqui para vocês 10 coisas que nós temos que ensinar para os nossos filhos. É claro que eu não vou comentar cada uma delas, só vou citar. Então, o que nós, pais cristãos, devemos ensinar aos nossos filhos? Primeiro, amar a Deus e temer a Deus. A primeira coisa que você tem que ensinar para esse menino e para essa menina é amar a Deus e temer a Deus. Segundo, amar e respeitar o próximo. Amar e respeitar o próximo. Amar a Jesus e o seu evangelho. Amar a palavra de Deus. Amar a igreja. Ei, eu me conheço, eu sei que às vezes eu sou meio radical, às vezes eu falo algumas coisas aqui que dói. Eu sei, eu me conheço. Mas nunca fale mal do pastor e da igreja na frente dos seus filhos. Não faça uma desgrama dessa.
porque eles vão passar a odiar a igreja e os cultos. Não faça isso. Seja sábio, ok? Então ensine os seus filhos a respeitar o próximo, amar o próximo, tratar o próximo com respeito, principalmente os mais velhos. Eu vejo aqui nesta igreja jovens que não respeitam as pessoas mais velhas, que não tratam as pessoas mais velhas com respeito, infelizmente. E a culpa é dos pais, porque não ensinou os filhos a respeitarem o próximo desde pequeno, desde criança. Eu fui educado, irmãos, naquela época de dar bênção joelhado na rua. Pense em um negócio desse aí. Minha mãe é sertaneja e meu pai é do sul da Bahia. Juntos os dois aí. Em uma época, sabe? E quando a gente vinha aqui para Caetano, conhece Caetano, Paulo? Fica aqui perto aqui de Tenhaçu, lá de Tenhaçu, lá um pouquinho mais para cima. A gente ia para a feira e meu pai encontrava lá os padrinhos. E quando encontrava um padrinho, joelho e dá beijo pro padrinho. E era no meio da rua. Hoje em dia, irmãos, é bença pai, bença mãe. Acorda de manhã, liga no WhatsApp, bença meu pai, bença minha mãe. Eu acho isso lindo e até hoje, isso também, os meus filhos fazem a mesma coisa. Os meus filhos não vão para a cama sem dar benção pai, benção mãe. Isso é maravilhoso, irmãos. Então nós temos que ensinar os nossos filhos a amar as pessoas, olhar para o próximo, amém? Amar a Jesus, o seu evangelho. Nós temos que ensinar o evangelho para os nossos filhos. Senta aqui, filho, o pastor ensinou sobre o evangelho lá. Eu quero ensinar aqui para você também, falar para você o que Cristo fez por nós. Ensinar os nossos filhos a amar a palavra de Deus, amar a igreja, amar os cultos, amar e respeitar a própria família e o próximo. Então, quando uma filha sua falar alto com o seu marido, ô mulher, é você que tem que respeitar. Dá na boca dessa menina e fala, respeite seu pai, menina. E vice-versa também, minha gente. É umas meninas que desrespeitam o pai na frente da mãe e a mãe não fala nada. Me respeitando, para mim tá ótimo. Não tem nada a ver se ela não respeita o pai dela ou a mãe dela. Me respeitando tá ótimo. E vice-versa também, minha gente. Quando um desses dois ele fala alto com a mãe, ó, fala alto com a sua mãe não, rapaz. Não fale alto com a sua mãe. Baixa a bola. Respeite a sua mãe. Nós temos que ensinar nossos filhos a serem responsáveis. Os nossos filhos hoje, infelizmente, a internet tem feito com que eles fossem irresponsáveis. Mas nós, pais, nós estamos aí para ensinar os nossos filhos a serem responsáveis. Tem que ter responsabilidade. Ensinar os nossos filhos a serem trabalhadores. Infelizmente, muitos dos meninos não sabem nem trocar uma lâmpada. Não sabem nem pegar na furadeira, não sabem nem pegar no martelo, não sabem nem pegar no serrote. Meninas que não sabem fritar um ovo. E tá lá, sabe? Não, tá tudo beleza coisa nenhuma. Isso é a sociologia moderna que está entrando na sua casa e dominando os seus costumes e as nossas tradições cristãs. Nós temos que colocar a ordem da nossa casa. Nós temos que ensinar os nossos filhos a obedecer à lei do nosso país, às leis do nosso país. Não roubar, não mentir, não trapacear. Temos que ensinar os nossos filhos a serem honestos, corretos. E não ser trapaceiro. Tem uns meninos que você bate o olho e você fala, isso não vai dar para que presta, rapaz. Esse menino é trapaceiro, é trambiqueiro, é todo malicioso, cheio de onda. Você, pai, você, mãe, tem que consertar isso. Olha, a ênfase é essa. É você, pai, é você, mãe. Não sou eu. Não é a igreja. Não é Jaine. Não. É você, pai, é você, mãe, que tem que fazer isso. Porque, de acordo com a Bíblia, essa educação não pode ser terceirizada. Não pode ser terceirizada. É pais querendo terceirizar a espiritualidade dos filhos para a igreja. A responsabilidade não é da igreja, aprende isso. Não é. A igreja pode ajudar, mas a responsabilidade é do pai e da mãe. Não é da igreja. Não.
Você, pai, você, mãe, tem que cuidar da espiritualidade dos seus filhos. A igreja não tem ainda escola bíblica dominical. É por isso que meu filho está assim. O teu filho está assim é porque você não está cumprindo com o seu papel. É porque você não está ensinando a palavra de Deus para os seus filhos. A escola bíblica é boa, é excelente, está aí para cooperar. Mas a responsabilidade é da família, é do pai e é da mãe. Não é da igreja. Então, essa visão moderna, ela tem que mudar, irmãos. É o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. Nossa, quanta gente poderia estar aqui hoje, né? Da nossa igreja, ouvindo esses ensinamentos, mas não estão, e por isso vão continuar errando e falhando na educação dos filhos, porque não estão aqui para ouvir. Deuteronômio 6, versículos 6 e 7 diz assim, olha o que diz a palavra, irmãos. Estas palavras que hoje te ordeno, estarão onde? No teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos. Então, Deus está falando com algum pai aqui. Amém? Deus está falando com algum pai aqui. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, no coração do pai. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Então, Deus está mostrando para nós de forma prática aqui como é que funciona a educação espiritual doméstica. Como é que funciona aqui de forma bem prática. Primeiro, o pai e a mãe têm que aprender a escritura. O pai e a mãe têm que colocar a palavra de Deus no coração. É dever seu, mãe, pai, que está aqui nessa noite, se esmerar em estudar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, para que você, pai, para que você, mãe, passe isso para os filhos. Estas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos. Vai ensinar os teus filhos, inculcar, sabe? Colocar na cabeça dele. Ensinar ele a decorar, a guardar, a praticar aquela palavra. Isso que é inculcar. Coloca na cabeça desse menino a palavra que você aprendeu. E não venha com as suas desculpas. Sabe? Não venha com as suas desculpas. O que a gente mais ouve hoje são mães e pais dando desculpa. Porque o filho é daquele jeito, porque a filha é daquele jeito. Porque não ensina, porque sabe? É porque quando você chega em casa, você vai para a internet, você vai para a Netflix, você não passa 1 hora meditando nas escrituras. E você quer que seu filho seja o quê? Não. Senta aqui, bora. Deixa eu ensinar isso aqui para vocês. A palavra de Deus ensina isso. Amanhã, senta aqui, bora. A palavra de Deus ensina isso. Depois da manhã, senta aqui, bora. Sabe, no outro dia, bora, senta, ordena, senta. Mãe, sente. Quem está falando com você aqui é sua mãe, é seu pai, bora, senta. Não tem negócio de não, bora. Os pais aprendem, esse é o princípio, e ensinam aos seus filhos. Não tem escola bíblica dominical aqui. Pai e mãe. Então, como os pais aprendem? Lendo, estudando e ouvindo. É assim que você, pai e mãe, aprende. Quem tem que vir mais para a igreja aqui não são seus filhos. É você, pai, é você, mãe. Porque você precisa aprender o que a Bíblia diz para você passar para os seus filhos. Você tem que ler, você tem que estudar, você tem que ouvir, para que você possa repassar para os seus filhos. E como é que os filhos aprendem de acordo com a Bíblia? Os filhos aprendem através dos pais. Ouvindo os pais, assentado com os pais, andando com os pais, convivendo com os pais. É o que está aqui. Os filhos aprendem através dos pais, ouvindo os pais, se assentando com os pais. Tem pais aqui que não se assenta mais com os filhos. Se assenta com o cara lá, com o amigão, né?
com amigão B, com amigão C, com aquele camarada lá. Você tem coragem de ficar lá 1 hora, 2 horas, mas com os seus filhos, você não tem coragem. Fica lá, jogando conversa fora. Vai para onde? Eu vou ali, ver fulano, bater um papinho mais ele. Mas você não tem coragem de assentar com o seu filho, ensinar a palavra para ele, andar com o seu filho, conviver com o seu filho. Eu estava falando para Patrícia Dias. Eu falei, Pati, você sabe, ela estava me perguntando, pastor, qual é o meu ministério? Eu falei, Pati, quieta, calma. Seu ministério na igreja de Deus ainda vai falar, mas existe um ministério muito maior que Deus lhe deu. Muito maior. Que é discipular João, cuidar de João, educar João. Eu tenho um ministério pastoral. Mas antes desse ministério pastoral, eu tenho o meu ministério com a minha família. E eu jamais vou sacrificar minha família por causa do meu ministério na igreja. Mas eu vejo pais sacrificando os filhos por causa do seu trabalho. Ah, eu estou cansado, trabalhei o dia todo, foi um sol daquele. Hoje não tem tempo de orar, não. Hoje não tem tempo de fazer culto, não. Rapaz, tem. Pare com essa preguiça, vá lá e reúna a sua família e faça aquilo que está na palavra de Deus. Porque esta é a ênfase que nós encontramos aqui. Pais. São os pais. A psicologia, irmão, desde 1960, é o que Paul Washer comenta aqui, tem ensinado que jovens, para aprender, tem que estar junto de outros jovens. Então, a psicologia, a sociologia dominou tanto a igreja que hoje você vai encontrar culto de jovem. Não é que não deve ter culto de jovem. Tem que ter, concordo em ter culto de jovem. Mas não é isso que vai trazer verdadeira espiritualidade para os jovens. Não é. Porque a Bíblia vai nos ensinar outra coisa. Se a sociedade moderna ensina que jovem tem que aprender com outro jovem, a Bíblia diz o contrário. Jovem tem que aprender com adulto. Jovem tem que andar com gente adulta. É isso que tem que ser feito. Jovem, para ter maturidade, tem que andar com quem tem maturidade. Jovem, para aprender a ter responsabilidade, tem que andar com quem tem responsabilidade. Senão não aprende, senão se tornam imbecis, sabe? Se tornam irresponsáveis. Se tornam moleques. Fica com 18 anos e não sabe nada. Absolutamente nada. São frouxos. Porque andaram com gente frouxa. São irresponsáveis porque andaram com gente irresponsável. Vamos pegar aqui o exemplo de João. Olha por que João é daquele jeito. Porque ele convive mais com pessoas adultas. Porque Gabriel, de Paulo e Patrícia é daquele jeito. O menino é todo para frente. Sabe, o menino sabe fazer quase tudo. Por quê? Porque ele trabalha com o pai. E o pai não tem dó nem pena não, pelo que eu sei, né? Bota para trabalhar. Não, você vai trabalhar. E o menino já pegou gosto pela coisa. O menino chega assim para mim, pastor, vou resolver isso aqui. Vai lá, Gabriel, resolve. Pastor, tem que fazer isso aqui, eu vou fazer. Vai lá, Gabriel, faz. Porque trabalha com o pai, está ali aprendendo com o pai. O menino vai ser, sabe, um engenheiro, quem sabe, né? Porque anda com o pai. Vive com o pai. Está do lado do pai. Ai, irmãos, é muito que vocês... sabe, colocasse isso em prática na vida de vocês. Para que os nossos filhos não sejam ingênuos, tolos, irresponsáveis e imaturos, tem que andar com gente adulta. Paul Washer, ele diz o seguinte: os jovens do mundo, ao chegar na igreja, devem presenciar outros jovens cristãos em um relacionamento íntimo e maravilhoso com seus pais. Porque lá fora, os jovens não veem isso. Os jovens lá fora não têm relacionamento íntimo e maravilhoso com seus pais. Então, quando esses jovens do mundo chegam aqui na igreja, eles têm que encontrar isso. Eles têm que encontrar os jovens da igreja em um relacionamento maravilhoso com os pais. É o filho que chega com o pai, beija o pai, abraça o pai, sabe? E aquela coisa toda, está do lado do pai, ajuda a mãe. E os jovens do mundo têm que olhar para nós e ver essa maravilha bem presente sobre nós. Então, quando os pais desobedecem, o que está em Gênesis 18, 19 e Deuteronômio 6, do 6 ao 7, ou seja, não ordena, porque a sociedade de hoje diz que não pode ordenar,
não ensina, não guia os seus filhos, se os pais não fizerem isso, infelizmente, a psicologia moderna fará. A internet fará. Os colegas da escola, que não é brinquedo, sabe? Que bota para arrebentar, que só ensina o que não presta, irá fazer isso. Os professores comunistas e ateus farão isso. Farão isso. Farão isso. Farão esse trabalho de ensinar aquilo que é contrário à palavra de Deus. E nós precisamos, em contrapartida, lutar contra isso. Quando eu falo professores comunistas, eu falo de propriedade porque os meus filhos estudam. E eu sei o que eles ensinam lá na escola, porque eu bato papo com os meus filhos todos os dias. Eu pergunto meus filhos, como é que foi na escola hoje? O que os seus professores ensinaram lá hoje? Ah, irmãos, muita depravação. Muita depravação. Muita coisa antibíblica. Muitas coisas que eu nem gosto de falar aqui, porque são coisas horrorosas. Horrorosas. Mas estão lá ensinando. Como esse vídeo que viralizou na internet de um professor que estava ensinando para os alunos, um professor comunista, dizendo que roubar é trabalho. Eu acho que muitos de vocês assistiram isso. Terrível isso, irmãos. É terrível. Terrível. Então, como nós vamos, de alguma forma, blindar a nossa família? De que jeito, irmãos? Ensinando a palavra de Deus. É só dessa forma. Fique de pé, por favor.